Glória a Deus. Vamos lá, então. Vou já compartilhar minha tela com os irmãos aqui, para nós vermos o que que nós já falamos nas outras aulas e para que a gente dê continuidade. Amém? Acho que tem mais gente entrando aí. Glória a Deus. Vamos lá, então. Aí. Vocês estão conseguindo enxergar aí a tela? Só dá um ok, aí, certo? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu voltar lá no princípio. Nós falamos um pouquinho sobre a queda do homem, né? Acredito que as irmãs aqui lembram. Falamos sobre a tentação do homem em três níveis: corpo, alma e espírito, e a queda se deu nesses três níveis. Falamos também de tudo aquilo que o homem perdeu, né, ao não confiar em Deus, né? Perdeu esse ambiente de reino que era o jardim, perdeu a vida, né? Passou para a morte e também perdeu toda a provisão do Senhor. Amém? Nós falamos também sobre o plano de redenção do Senhor, que é um Deus que ele vem se aproximando do homem, o Deus que antes estava na montanha, passou para o tabernáculo e hoje ele habita dentro de nós. Falamos também sobre a salvação, sobre como que nós adquirimos essa salvação, que ela é pela fé, não por obras. Nossa, é simplesmente a fé, que é um dom do Senhor, um presente. Vimos também que esse presente ele é irrevogável. A Bíblia diz que os dons e o chamado são irrevogáveis. Então o Senhor não toma de volta. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Senão eu teria certeza que nós perderíamos a nossa salvação todos os dias. Falamos então sobre essa garantia da salvação. Falamos também sobre aquilo que nós recebemos através da salvação. O que nós recebemos através da salvação foi a vida eterna. Então, essa vida, ela é eterna e não temporária, e muito menos uma vida até que eu peque novamente. Amém? Falamos também demos início, né, sobre o reino, e falamos aqui a diferença entre a graça, entre essa salvação, né, o evangelho da graça, e agora o evangelho do reino. O evangelho da graça é pela fé. Você simplesmente crer, não precisa fazer obra nenhuma, é crer. Porém, o evangelho do reino já é um pouco diferente. O evangelho do reino vai depender daquilo que eu pratico após a salvação. Então, tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com a transformação do meu caráter, a ver com a forma com que eu vivo. Falamos também que esse reino milenar, ele é um tempo. Amém? A salvação, ela é eterna e o reino nós temos um tempo. O reino milenar, que é chamado reino milenar de Cristo, que é um período de 1000 anos. Após isso, irmãos, né? Isso aqui talvez nós falaremos aqui mais no final, mas após esse tempo milenar de Cristo também, nós vamos ter nas Escrituras, eu não me lembro se é em 1ª ou 2ª Coríntios, ele falando que quando Jesus colocar todos debaixo dos seus pés, todos se prostrando diante dele, ele vai devolver o reino para o Pai. Ou seja, Cristo, nesse período, ele vai governar sobre toda a terra, vai subjugar toda a terra. Depois de tudo isso, ele vai devolver o reino para o Pai. E aí sim vem a eternidade, aonde finaliza em Apocalipse dizendo: E vi novos céus e nova terra. Amém? E aí Deus vai vir habitar conosco na terra através do corpo do Filho. Aí sim nós entramos num período eterno. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando o Senhor vier e nós se ajuntar com ele, nós estaremos para sempre com ele. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar continuidade. Nós paramos aqui nesse texto,
na semana passada, onde nós falamos que para reinar com Cristo, não podemos negá-lo no momento de perseguição, né? Falamos sobre os missionários, e principalmente missionários que estão fora do país, onde a perseguição é muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Aqui nós sabemos que nós temos uma perseguição, mas não é tanto quanto nós vemos alguns missionários em outros países, ao qual eles correm um grande risco de morte. Amém? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Irmãos, lembrando, quando você lê esse texto, ele está falando aqui a respeito que agora do reino. Amém? Quando ele fala sobre negar, é negar esse chamado, negar a obediência ao Senhor. Amém? Claro que uma pessoa que não tem Cristo, se negar ele nesse período, ela nem adquiriu a salvação. Então é certo que diante do Senhor, essa pessoa ela já está condenada. Agora, uma vez que ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas negar esse chamado, essa missão, esse trabalho, né, que a palavra ministério quer dizer trabalho, se a pessoa negar isso, também ela terá essa consequência. Amém? Mateus 5:10 vai dizer assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguindo, para reinarmos com Cristo, temos de ser humildes. Mateus 18, do 3 ao 4, ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, e se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. É interessante esse texto e é muito bom nós enfatizarmos que quando fala a respeito de criança, não está falando sobre infantilidade. Então, os crentes não podem ser infantis na palavra. Pelo contrário, nós precisamos ser maduros na palavra, porém, aqui como está falando o texto, nos mantermos humildes. Por isso o Senhor se refere a uma criança. A criança ela sempre busca aprender, ela é humilde, não é soberba, está em constante aprendizado, né? Teoricamente, né, uma criança, principalmente na época em que foi escrito, a criança, quando você dava uma ordem, ela obedecia. Sabemos que hoje os tempos mudaram, infelizmente não é em todo lugar que as crianças estão obedecendo dessa forma, mas era assim que era para ser. Amém? Para reinar com Cristo, temos de ser pobres de espírito, ou seja, nunca se achar totalmente cheio, mas sempre necessitado de mais. Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Esses são aqueles que desejam cada dia mais do Espírito. Irmãos, desejar cada dia mais do Espírito é você desejar cada dia mais Deus. É você buscar a presença de Deus cada dia mais, é querer cada dia mais a presença dele, estar cheio dele, não se contentar só com o que você já recebeu ontem. O reino, no reino, a nossa renúncia gera recompensas. Lucas 18, 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura. Olha só. Isso aqui também, irmãos, isso aqui não se aplica a todos, né? Mas é interessante quando nós olharmos, observarmos esses textos, nós olhar no sentido de que há níveis de renúncia. Então, para alguns, o Senhor vai exigir algum tipo de renúncia, para outros, renúncias até como essas que foram citadas. Amém? Que cada um possa entender o nível de renúncia que o Senhor tem pedido de você. Diferente da salvação, que é pela graça, o reino tem de ser comprado com tudo que temos. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, teoricamente, o que Deus espera de nós é que o reino do Senhor seja, vamos se dizer assim, o objeto, né? Não é um objeto, mas vamos colocar assim, aquilo que mais de valor teria que ter para nós. Aquilo que nós mais deveríamos buscar nesse tempo seria o reino, que é o que há de mais de valor. É isso que o texto aqui está falando. Diferente da salvação, que é pela graça, o reino dos céus, comprado com. Deixa eu ver se eu já li isso aqui. Não, outro. Mateus 13, 45, 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O evangelho do reino nos leva ao arrependimento. Mateus 4,17 diz assim: Desde então começou Jesus pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outro ponto a ser observado. Glória a Deus, olha só. Irmãos, uma coisa é nós pregarmos a salvação para uma pessoa, dizendo assim: olha, Cristo morreu por você para pagar todas as suas dívidas diante do pecado. E a pessoa reconhece que tinha essa dívida, reconhece o que Cristo fez na cruz e reconhece esse favor de Deus sobre a vida dele. E ponto, a pessoa crê em Cristo e está salvo. Agora, quando nós falamos de arrependimento, é essa pessoa chegar ao nível de entendimento de querer renunciar às suas práticas, aquilo que fez ela adquirir essa dívida, ou seja, o pecado, porque essa pessoa ela pode muito bem crer em Cristo, aceitar o favor do Senhor, mas continuar na prática do pecado. Ou seja, essa pessoa está salva, mas não houve arrependimento. Isso vai interferir no reino. Então, quando nós começamos a pregar agora para essa pessoa para arrependimento e abrir mão dessas práticas antigas, das velhas obras, nós estamos ajudando essa pessoa a se preparar para o reino. Olha que maravilhoso que é isso. Você, além de ajudar a pessoa a alcançar a salvação, ainda ajudar ela a ter acesso ao reino dos céus, a exercer um papel que era nosso de direito, que era um papel de exercer governo sobre a terra. Então você está ajudando alguém a voltar às suas configurações originais de fábrica. Glória a Deus por isso. Não é mesmo? A nossa entrada no reino depende de uma seleção. Ainda que sejamos chamados, podemos ser escolhidos, podemos não ser escolhidos. Mateus 13, 47, 48 vai dizer assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Olha só. Então, nós vemos, irmãos, que o Senhor ele não faz acepção de pessoas em relação à salvação, mas em relação a reino, há uma diferença entre um irmão e outro. Amém? Se não tropeçamos, temos uma entrada ampla no reino. 2 Pedro 1, do 10 ao 12, ele diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, ó. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 32 e 33 ele diz assim: Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Isso aqui, irmãos, eu sei que nós vivemos nesse período, nesse tempo, na Terra, e sim, nós temos as nossas necessidades diárias, né? Temos as coisas básicas do nosso dia a dia, mas nós precisamos sempre ter em nossa mente que o Senhor, ele morreu para nos dar algo eterno, algo muito maior, muito além deste tempo. E é isso que o Senhor deseja de nós, que a gente foque nas coisas eternas, as coisas por vir. Claro que quando nós focamos nas coisas eternas, o Senhor não vai deixar de nos fornecer, de nos dar aquilo que nós necessitamos para estar aqui. Afinal de contas, ele tem um propósito para nós nesse tempo. Então, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito, tudo aquilo que o Senhor fez, é ele que está sustentando. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Amém? Então, por isso que ele deseja, diz, olha, pode deixar que dessas coisas eu cuido. Foquem no tempo vindouro, porque esse é o tempo de fazer a diferença para o tempo vindouro. Porque se vocês buscarem somente as coisas dessa terra, quando vocês partirem para a eternidade, não vai mais dar tempo de fazer algo para a eternidade, porque o tempo é agora. Então, busque em primeiro lugar o reino, que é eterno, que as coisas temporárias eu forneço. Amém? É isso que o Senhor está nos alertando. Glória a Deus. O evangelho do reino é evidenciado por manifestações de poder. Olha isso aqui. Lucas 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Lucas 9:11 também vai dizer assim: e sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Agora, isso aqui é interessante também, irmãos, que alguns textos vão falar que a salvação também é uma cura para nós. Então veja que quando você prega o evangelho, quando você traz alguém para Cristo, você também está manifestando o poder de Deus. Ah, mas como? Simples. É porque quem convence a pessoa é o próprio Espírito Santo, o Espírito de poder. Então quer dizer que quando a pessoa reconhece a Cristo diante de você, é porque o Espírito Santo que habita em vós está se manifestando com poder, dando luz na mente dessa pessoa para que ela venha reconhecer a obra de Cristo. Isso também é manifestação de poder. Além de cura, de você expulsar algum espírito maligno, enfim, outras manifestações de poder. O evangelho do reino é evidenciado por manifestações de poder. Primeira carta aos Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Atos 19, do 6 ao 8, ele diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizaram. E estes eram ao todos uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, olha o que a manifestação do Espírito de poder faz. Conhecer dos mistérios do reino não é dado a todos. Isso aqui também é muito interessante, irmãos. Olha isso aqui. O conhecer dos mistérios do reino não é dado a todos. Mateus 13, está lá nas parábolas, versículo 11, ele vai dizer assim: e respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Aqui, não sei se vocês lembram dessa passagem onde os discípulos perguntam: mestre, mas o porquê que você prega por parábolas? Lembram dessa passagem? Por que que você prega por parábolas? E ele diz: porque a eles não é dado a conhecer os mistérios do reino. Agora a vós é dado a conhecer. Tanto é que o Senhor depois, no particular com os discípulos, o Senhor explica todas as parábolas para eles. Amém? Então, irmão, se você está ouvindo pregação,
Se você está ouvindo sobre reino, se você está começando a compreender sobre reino, agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, porque você está recebendo algo que até mesmo em meio aos irmãos, a muitos não é dado a conhecer. Amém? O maior indicativo do fim é a pregação do evangelho do reino. Mateus 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando todo o mundo ouvirem o do evangelho do reino, então virá o fim. Então, irmãos, principalmente, né, nós, os irmãos que saem para as missões, que vão fazer missão, claro que nós vamos pregar Cristo, vamos falar sobre salvação, mas precisamos também falar sobre reino, falar sobre esse período de governo de Cristo, falar que há algo a mais além da salvação. Que a salvação é a porta de entrada para esse que está chegando na família do Senhor. Amém? Ao ensinar os discípulos a orar, Jesus ensina-os a clamarem e pedirem pela manifestação do reino. Mateus 6, do 9 ao 10, assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha que interessante isso. Esse texto aqui fala da oração tradicional ao qual nós conhecemos Deus de criança. Só que se você vê muitas pessoas oram ou rezam, fazem essa oração, mas não discernem, não prestam atenção naquilo que estão falando. Quando nós clamamos ao Senhor, venha o teu reino, nós estamos pedindo o governo do Senhor. E como é que nós podemos ter esse governo na terra agora, nesse momento? É simples. Eu me colocando debaixo do governo do Senhor, obedecendo o Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para dizer. Aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está determinando, eu me sujeito, eu obedeço. Pronto, eu estou debaixo desse governo. E a minha vida é pautada nas ordens do rei. Ou seja, então eu estou manifestando esse governo aqui na terra, este reino dos céus. As pessoas vão estar fazendo tudo contra outras coisas, irmãos. E aí vão dizer assim: ah, mas você não faz isso? Não, porque eu obedeço a outro reino, outro governo. E aí esse governo não me é permitido. Isso não agrada ao meu rei. Isso não condiz com o reino ao qual eu vivo. Amém? Glória a Deus. Seguindo, o evangelho de Deus é composto por três evangelhos. Evangelho da graça, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Evangelho do reino, Mateus 24, 14. E também o evangelho eterno, que é o que nós falamos, né? Quando vir a eternidade, quando o Senhor entregar o reino para Deus. Que está lá em Apocalipse 14, 6 e 7. Amém? Vamos ler esses textos? Acho que é melhor, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir Efésios primeiro. Deixa eu abrir aqui Efésios. Vamos fazer o seguinte: alguém abre aí, Daia, se tu puder abrir Mateus 24, 14. Meu bem, por favor, tu abre aí Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Eu vou abrir o Efésios. Glória a Deus. Efésios 4 e 5. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, esse é o texto básico se referindo ao evangelho da graça. Foi pela misericórdia do Senhor. Mateus 24, 14. Mateus 24:14 diz assim: E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Olha o que nós falamos.
Amém? Esse evangelho do reino se trata do quê? O evangelho da graça, misericórdia de Deus. Evangelho do reino, transformação de caráter, mudança de comportamento. Amém? Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Glória a Deus. Então, do que se trata, irmãos? Nada mais é do que nós voltarmos a ser como era no princípio. Se você olhar o princípio do mandamento do Senhor, quando o Senhor fala lá em Deuteronômio, no capítulo 6, você vai ver o Senhor dizendo assim: ouve, Israel. E aí, em seguida, ele diz: bom, primeiro, por que que ouve? Porque foi pelo ouvir que o homem caiu. O homem ouviu, mas não obedeceu. Ele disse assim: o Senhor é o único Deus. E esse evangelho eterno está falando a mesma coisa. Teme a Deus. Ele é o único Deus. Que se trata? Da eternidade. Na eternidade também vai ter direcionamentos da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, isso se trata agora de um comportamento nosso que nós nunca deveríamos ter saído, nunca deveríamos ter perdido, que era a vida que nós tínhamos no jardim, como Adão, temer a Deus, obedecer a Deus, ser provido por Ele, exercer governo sobre aquilo que o Senhor nos estabeleceu. Amém? Vamos lá. O ladrão da cruz pede o reino para Jesus, mas por não ter obras e somente ter crido, recebe o paraíso, ou seja, salvação. Isso também é algo muito bom de nós falarmos, né, sobre o ladrão da cruz. Amém? Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 42, 43 diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só, quando vieres no teu reino. Irmãos, até o ladrão da cruz crê na volta do Senhor Jesus. E muitos às vezes não creem. Meu Deus, misericórdia. E disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então há uma diferença entre paraíso e reino, amém? Olha aqui a figurinha que está aqui na tela, olha. Crentes, paraíso. É uma antessala para julgamento, né? Tribunal de Cristo, ou seja, para reino ou disciplina. Como é que nós vamos saber se a pessoa vai para o reino ou disciplina? Simples, pelas obras, né? Como esse ladrão da cruz ele não teve tempo de realizar obras, provável, não vou afirmar, mas provável por tudo aquilo que nós estudamos é que ele possa passar um tempo em disciplina. Amém? Aqueles que fazem as obras, como nós mencionamos, que né, de cobre, prata e ouro, são obras que permanecem. Esses recebem galardão e vão governar com Cristo. Agora, para ímpios, aqueles que não creram em Cristo, a antessala ou a sala de espera para julgamento é o trono branco. E depois do trono branco, lago de fogo. Amém? Ao ressuscitar durante 40 dias, Jesus pregou aos discípulos sobre o reino. Mateus 25:34 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só. De acordo com Mateus, o reino dos céus tem três aspectos. Vamos lá? Primeiro é a aparência, as parábolas do reino. Segunda, a realidade. A realidade do reino dos céus está na igreja. Hoje, a realidade do reino dos céus é interior, é no espírito. Amém? E a manifestação, que é a terceira, a manifestação do reino dos céus será quando o Senhor Jesus voltar para reinar sobre
a terra por 1000 anos. Naquele dia, o reino será visível, mas nós podemos experimentar hoje os poderes desta era vindoura, curando enfermos e manifestando o reino de Deus. Amém? Então, hoje nós vivemos a realidade de uma forma não no total, não na manifestação completa, mas nós conseguimos ter uma parte desse reino manifesto hoje, como foi citado, curando os enfermos, expulsando os demônios, né, manifestando o espírito de poder. Amém? É, nós se submetermos às ordens do Senhor, isso também é manifestação do reino, quer dizer que a sua vida é pautada no reino, no que rege as regras do reino. Amém? A manifestação do reino só será completa quando literalmente, juntamente com Cristo, reinarmos sobre o planeta Terra. Apocalipse 11:15 diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Glória a Deus. Ele nos fará reis e reinaremos sobre a terra. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Glória a Deus. Olha que interessante isso aqui. Ele diz que ele já nos fez. Ele nos comprou para Deus e nos fizestes reis e sacerdotes. O que que ele está dizendo? Isso é como Deus nos vê. É que nós já somos. Muitas vezes é que nós não nos vemos dessa forma. Nós não nos colocamos dessa forma. Talvez por falta de fé, por crer naquilo que o Senhor já falou. Amém? Esse texto aqui também, irmãos, é muito interessante a gente é, falar, quando ele fala aqui sobre todo, né, tribo, língua e nação. Muitas pessoas às vezes questionam, tá ligado esse questionamento sobre os 144 mil. As pessoas, quantos vão ser salvos? Você, aqueles 144 mil, irmãos, aqueles 144 mil, quando você lê, ele está relacionado ao povo de Israel. É uma completude do povo de Israel. 144 mil é múltiplo de 12, é 12 vezes 12. 12, ele é um número perfeito nos céus. Amém? Então ele é um número completo, ou seja, ele fala de uma completude do povo de Israel, das tribos de Israel, que eram 12 tribos, ou seja, a completude será salva. E aí depois abaixo ele vai falar, e também eu vi uma multidão incontável de todo povo, tribo, língua e nação. Esses são os gentios, aqueles que foram enxertados na videira que somos nós. Glória a Deus. Reinaremos com ele 1000 anos. Apocalipse 20, no versículo 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Você lembra que nós lemos semana passada esse texto aqui? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha isso aqui. Cristo nos dará poder sobre as nações. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 e 27. Diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vai ter um texto aqui mais para frente, eu não lembro se é em Apocalipse 7, não lembro agora. Me esqueci de trazer aqui para os irmãos. Mas tem um texto aqui que o Senhor, ele fala que ele recebe do Pai, que ele vai governar as nações com um cetro de ferro.
Inclusive, tem, se não me engano, acho que em Isaías, se não me engano, acho que tem uma profecia a respeito disso. Então, o poder, a autoridade para reger as nações com um cetro de ferro, com poder, está sobre Cristo. Ele é que vai governar as nações. Porém, o que que Cristo faz? Ele vai compartilhar esse poder, vai compartilhar essa autoridade com aqueles que vencerem, aqueles que guardarem as ordenanças do Senhor até o fim. Então, ao que vencer, vai governar com Cristo. Amém? No reino, a nossa fidelidade determinará a extensão da nossa autoridade. Olha que importante isso. Lucas 19, do 16 ao 19, diz assim: E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. Amém? Até aqui. Então, irmãos, o que que o Senhor está demonstrando e mostrando para nós? Isso aqui está falando sobre recompensa. Recompensa. Você vai ver que aqueles que tinham talentos, aquilo que o Senhor deu a alguma coisa que era para ele multiplicar e ele não fez, até o que ele tinha o Senhor tira. Mas veja que todos esses são servos do Senhor. Não está falando do ímpio. Viu como é diferente? Todos esses aqui estão servindo ao Senhor, estão trabalhando para o Senhor, estão ao serviço, ou seja, são irmãos, mas uns estão multiplicando, uns estão fazendo aquilo que o Senhor deseja que eles façam e outros não. Então, aqueles que estão fazendo, aqueles que estão multiplicando, vão receber mais, vão receber recompensas. Então, vocês estão conseguindo compreender a diferença entre agora a salvação e o reino do Senhor? Porque, irmãos, para ser salvo, basta você crer. Só que reino milenar, nós estamos falando sobre governar sobre a terra. Então, para governar sobre a terra, o Senhor precisa de pessoas maduras, que não o neguem, como ele falou no início. Se a gente não negar ele, nesse tempo, ele não vai nos negar diante do Pai. Para quê? Para nos conceder o galardão. Então, é bem diferente a salvação do reino. E por que que é tão importante, irmãos, do reino? E por que que é tão importante? Como que nós vamos gerar frutos para o reino? Como que nós vamos gerar? Fazendo a obra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós temos que entender, irmãos. Eu vou encerrar aqui para nós continuar a conversa. Amém?